Para a gente entender melhor o impacto das declarações do presidente norte-americano, e é possível perceber que os impactos são inclusive para assuntos domésticos internamente ao Brasil e certamente a outros países, nós vamos conversar agora com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Lucas Pereira Rezende, que gentilmente nos atende nessa noite de quarta-feira. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite. Como vai o senhor? Com vocês. Muito obrigado pelo convite. Professor, então eu começo com uma primeira pergunta do ponto de vista jurídico, né? A ideia do presidente Donald Trump viola algum tipo de arcabouço, de convenção do direito internacional, porque à luz do que foi declarado por ele, parece ser clara e abertamente uma intervenção sobre uma região que não é de propriedade dos Estados Unidos. É contrário a qualquer normativa do direito internacional. Então, assim, ao invés de dizer o que é contrário, eu vou dizer que assim, não existe nada que regulamente, né, ou que abriria um precedente para que os Estados Unidos ocupem a região de Gaza. Né? Então, assim, seria nada diferente do que aconteceu na Palestina. Né? Então, seria uma ocupação imperialista pelos Estados Unidos. Não tem outra palavra. A gente está vivendo, de novo, uma política de fins do século XIX e início do século XX, né? com as ondas de imperialismo. Então, isso não tem absolutamente nenhum respaldo no direito internacional ou na Carta da ONU, por exemplo. Professor, eu lembrei de quando eu acho que todos nós já passamos por essa fase de jogar War. Você lembra de jogar War? Sim, certamente. Não sei se o professor jogou War em algum momento, mas joguei isso, muito. é um joguinho, para quem não conhece, em que a gente conquistava, né, os territórios ali. Você tinha que fazer toda uma estratégia para você conquistar muitos territórios. Quando eu me deparei com essa notícia hoje, eu me senti, ou pelo menos imaginei, que talvez o presidente Donald Trump estava imaginando que ele estava realmente brincando de jogar War. Porque é uma declaração tão absurda e chega a ser tão até fantasiosa, que chama muita atenção e não é por acaso que trouxe, né, toda essa repercussão internacional. É uma pergunta um tanto quanto até provocativa, professor, mas de onde que o Donald Trump tirou isso, hein? O Donald Trump está desconstruindo a ordem liberal criada pelos Estados Unidos, a ordem internacional liberal criada pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, né, principalmente no pós-guerra. Né? Então, a reconstrução internacional, principalmente da Europa no pós-guerra, criou padrões mínimos de convivência que a gente entende como uma ordem liberal, porque era capitaneada pelos Estados Unidos. Né? Então, a estabilidade na Europa via OTAN, a criação da própria ONU e de todo o sistema ONU, né, que veio derivado disso. O Donald Trump está em um rápido processo de desconstrução disso. Então, as regras do direito internacional, elas não são mandatórias, só as decisões do Conselho de Segurança, né, Conselho de Segurança da ONU, que os Estados Unidos têm poder de veto ali dentro. Então, na verdade, ele está desconsiderando completamente qualquer arcabouço dessa ordem liberal que era mantida pelos Estados Unidos. Ele está falando, olha, não concordo com isso, não vou manter com isso, e o que vale é o discurso do bullying, é o discurso da força. E os Estados Unidos são a maior potência do planeta ainda. Então, isso significa que, se eles quiserem fazer pelo uso da força, farão. Mas isso vai criar um caos internacional sem precedentes. Nós tivemos, professor, manifestações diversas de países, eu mencionei até no início aqui do nosso programa, até de países que são e que têm um alinhamento já de muitas pautas com os Estados Unidos. Caso do Reino Unido, né? Em diversos casos já teve posicionamentos que contrariavam o mundo de maneira geral nas organizações internacionais, como é o caso da OTAN, da Organização das Nações Unidas, mas sempre se mantendo, boa parte das vezes, do lado dos Estados Unidos. Mas me parece ter havido um movimento neste episódio em específico de muita contrariedade, não apenas do Reino Unido, mas de outros países. A Turquia também fazendo manifestações dessa natureza. Começa na avaliação do senhor a se gestar uma percepção mais globalizada de que os países precisarão estar sempre atentos para reagir
mais rapidamente no cenário internacional do que faziam pré-segundo mandato de Donald Trump? Ou pré-primeiro mandato, né? Porque essa postura do Trump, na verdade, ele está simplesmente acirrando o que ele aprendeu durante o seu primeiro mandato, né? Então, o padrão dele de comportamento é esse padrão da força, né? É o padrão do bully, né? Do dinheiro, né? Eu chego lá e compro tudo, né? E faço uma Riviera no Oriente Médio, né? Como o presidente Trump teria dito. Então, isso é completamente absurdo. É claro que os países que ainda prezam pela defesa da ordem liberal, democrática, têm visto o governo de Trump com muita preocupação, porque sabem que a democracia não é um valor que o Trump cultiva, né? E isso ele mostra tanto nas ações domésticas quanto nas ações internacionais. Então ele vem com um discurso extremamente virulento, até mesmo para parceiros estratégicos, né? Lembremos que Canadá e Reino Unido, né, estão do mesmo lado nesse processo. Então, do mesmo lado de Rússia, do mesmo lado de China, do mesmo lado de Turquia, né? Então não dá para falar que é uma aliança anti-Estados Unidos, mas que é um posicionamento dos Estados Unidos contra o resto do mundo. Certamente. Em larga medida, os próximos 4 anos serão nessa linha. Sim. Eu vou aproveitar para chamar também para a nossa conversa, professor, a nossa editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, Francine Ferreira. Fran, também quero que você participe, evidentemente, aqui desta nossa conversa com o professor Lucas Rezende, para que também faça as suas considerações a respeito de todo este pacote, né? Donald Trump envolvendo o cenário internacional e também o cenário doméstico, com as falas do presidente da República no dia de hoje. Boa noite, professor. Essa fala de Trump, né, ela é polêmica, ela é provocativa, ela pode intensificar essas tensões na região, também pode ser um fator aí de estabilização não só regional, mas a gente pode pensar do ponto de vista mundial também, né? Como a comunidade interna, a gente viu o presidente Lula hoje se manifestando em relação a isso, né? Falou-se de bravata, mas também condenou essa fala de Trump. Agora, como que a comunidade internacional, especialmente se a gente pensar, por exemplo, Conselho Internacional da ONU de Segurança, né? Como que poderia reagir, de fato, a uma ação unilateral dos Estados Unidos em Gaza? Pelos princípios do realismo, não conseguiriam, né? Não conseguiriam, a não ser que tivesse uma guerra total, né? Com uma participação de China e de Rússia dentro desse processo, né? Se os Estados Unidos quiserem agir militarmente, eles vão passar por cima de tudo, inclusive de qualquer aspecto do direito internacional, como, aliás, já o fizeram no Iraque, né? Então não seria muito diferente em termos jurídicos do que foi feito no Iraque, uma ocupação de fato, né? A diferença agora está porque tem aspectos mais graves, que envolvem, primeiro, um apoio à prática de genocídio que de fato foi realizada em Israel nessa guerra, aliás, que foi realizada por Israel, nessa guerra em Gaza, e também aspectos relacionados à limpeza étnica, né? Então seria mais grave do que foi a invasão que os Estados Unidos fez do Iraque, sob o governo de George Walker Bush, sem nenhuma capacidade da comunidade internacional de reagir. Até mesmo porque, convenhamos, ainda que seja extremamente cruel vermos o que foi feito em Israel, a atenção da comunidade internacional para a causa palestina é ainda muito diminuta, né? Professor, lamentavelmente. Tem algum risco desse acordo de cessar-fogo ser violado? Nós temos ainda né, prisioneiros para serem libertados, reféns, enfim, a gente está num processo né, desse acordo de cessar-fogo. Essa declaração pode minar de alguma forma tudo que foi acordado até então? Claro, pode jogar tudo a perder. Se o Hamas entender, né, que, olha, os termos do acordo foram desrespeitados e o governo dos Estados Unidos está incentivando, né, uma nova nábica, né, que foi
processo migratório que tirou os palestinos da região que hoje é o Estado de Israel, ali no final dos anos 40, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, até a criação do Estado de Israel. Isso significa que os impactos são sem precedentes. Professor, queria lhe perguntar... um pouco nessa linha. Perdão. Sim. Não. Queria lhe perguntar, professor, sobre um aspecto importante que me parece ter ganhado mais corpo com a participação de Donald Trump, mas não apenas com a dele, também do ponto de vista do mercado de consumo interno brasileiro, sobre relações internacionais. Sob a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, me parece ter havido, e já li de alguns especialistas em direito internacional, em relações internacionais, uma utilização política das relações internacionais para um mercado de consumo interno. Desde a ativação de emoções dentro do eleitorado. Talvez isso já existisse anteriormente, quando se falava, por exemplo, das críticas em relação ao Partido dos Trabalhadores de Venezuela, presidente Lula. Acho que sempre existiu um pouco dessa relação, mas ela ganhou um caráter exponencial a partir da passagem do ex-presidente Bolsonaro pelo governo. Isso voltou a ser uma preocupação com a qual o governo brasileiro e o presidente Lula terá de lidar, tratar política internacional em âmbito doméstico, sob o risco de simplesmente largar mão desses assuntos e perder popularidade com eles? Olha, nós vivemos uma guerra de narrativas, né? E o bolsonarismo segue ainda um movimento político vivo e muito ativo, e que busca desestabilização do sistema, né? Então, o Bolsonaro foi chamado de o Trump dos trópicos, né? Então, e ele utilizava isso, né? Ele gostava disso, né? Isso significa que os mesmos tipos de movimentos que o Donald Trump fez e agora voltou a fazer, uma vez que volta a ocupar a presidência, direcionam muito da lógica também do chamado bolsonarismo aqui no Brasil. Então é claro que as falas do Lula vão ser muito deturpadas e será preciso uma capacidade de comunicação doméstica muito importante, para quaisquer temas, não apenas para temas ligados a relações internacionais, né? Mas basta a gente lembrar, quando o próprio Lula foi o primeiro líder global que de fato chamou de genocídio a ação militar de Israel em Gaza, né? E na época aquilo virou um grande alvoroço aqui no Brasil, né? Então é claro que isso pode sim ter implicações domésticas e o governo brasileiro precisa se pautar pelos princípios que regem o Brasil, né? Que é um princípio democrático, né? O Brasil, desde o seu período republicano, sempre calcou a sua inserção internacional via organizações multilaterais, via o respeito ao direito internacional, via a promoção do diálogo, né? Então, as falas do governo brasileiro têm todas sido nesse sentido. E, historicamente, o Brasil, isso, diversos governos, apenas no governo de Jair Bolsonaro que isso foi suspenso, mas o governo brasileiro já, há muitas gestões, apoia a solução de dois estados, que era a solução originária de 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Professora, tudo isso pode ser considerado crime de guerra? De certa forma, o presidente Donald Trump, presidente norte-americano, ele pode ser de alguma forma enquadrado em alguma lei do ponto de vista do direito internacional, que eu digo? Pode, mas nada vai acontecer, né? Até mesmo porque, para que, pelo direito internacional, os seus cidadãos, incluindo os seus líderes, possam ser julgados em cortes internacionais, o país tem que reconhecer aquela determinada corte, né? E os Estados Unidos jamais reconheceram, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional. Eles acham que são importantes para julgar líderes de outros lugares, não os cidadãos estadunidenses. Então, o próprio Benjamin Netanyahu tem um mandato internacional emitido por crimes de guerra, e tem as suas viagens internacionais bastante restritas por conta disso, assim como Vladimir Putin, né? Mas em seus próprios territórios, no território dos Estados Unidos, na Rússia ou em Israel,
não acontecerá absolutamente nada, lamentavelmente. Francine Ferreira, parece que quer fazer uma pergunta também, né, Fran? Isso mesmo, Adri. Professor, como que essa proposta do Trump, né, ela poderia ou pode influenciar, vamos falar assim, futuros conflitos territoriais ou disputas de soberania sobre territórios em outras partes do mundo, né? Como que o senhor avalia esse quadro justamente de uma influência, né? Porque se fala muito sobre bravata, mas de fato há uma imprevisibilidade, né? Se isso vai ser só bravata ou de fato o presidente Donald Trump vai realmente tirar isso do papel. Olha, a principal característica da democracia é precisamente ser previsível, né? E o que Donald Trump faz é antidemocrático justamente por ser absolutamente imprevisível, né? E é claro que ele traz uma carga de um mundo muito mais belicoso e muito mais levado pelo poder, né? Menos regido pelo entendimento de valores comuns e mais regido pelo poder, né? Então, isso é muito perigoso. Em outras declarações que ele fez também, com relação à Groenlândia, com relação ao Canal do Panamá, né? E agora, né, até o Canadá ele já ameaçou anexar. Então, a gente está... se de fato Donald Trump conseguir levar adiante... É claro que eu não estou falando de anexar o Canadá, porque eu acho que nem ele mesmo acredita nisso, né? Mas se ele conseguir levar adiante o seu governo com esse tom que ele está começando, certamente ele abre precedentes muito graves para outras disputas territoriais. Ele não apenas legitima movimentos de anexação pela força, como o da Rússia na Ucrânia, como também abre precedentes para que China possa fazer isso com Taiwan, né? De novo, essa ordem internacional que a gente entendia que era baseado em valores universais, de direitos humanos, de preservação à vida, de respeito à soberania dos Estados, isso está em rápido processo de desconstrução. Se Donald Trump conseguir de fato levar isso adiante, nós teremos muitos problemas adiante. Professor, vou convidá-lo para acompanhar uma informação que a gente traz aqui e depois dela eu queria direcionar uma pergunta novamente ao senhor. É porque algumas horas depois de termos esta declaração que trouxemos no início do nosso Tempo News, a representante da Casa Branca, e note, a representante da Casa Branca, não exatamente Donald Trump, a luz com o rosto e ele dando as mesmas declarações, num comunicado, diz que a Casa Branca não se comprometeu com o envio de tropas americanas para Gaza. Acompanhemos. O presidente não se comprometeu a enviar tropas para Gaza. Ele também disse que os Estados Unidos não vão pagar pela reconstrução de Gaza. A administração dele vai trabalhar com nossos parceiros na região para essa reconstrução. O objetivo é uma paz duradoura no Oriente Médio para todas as pessoas na região. Professor, aí eu vou tentar fazer o espírito, eu não sei se de poliana ou do otimista, e de dizer, tá vendo? O presidente americano diz algumas coisas que são bravatas, e que depois, não necessariamente, inclusive algumas horas depois, são desmentidas, ou são recontextualizadas, ou descontextualizadas por eles mesmos. Eu tô sendo muito otimista nessa minha perspectiva? Tá sendo otimista, porque eu acho que esse tipo de comportamento ele é uma característica desses governos de uma nova direita radical, né, que passou por diversos lugares do mundo, né, e dos quais o Trump é o seu principal representante, que ele fala o que ele quiser e aquilo que colar, colou. Aquilo que não colar, há um recuo, né? Trump já fez isso durante o seu primeiro mandato e o negativo disso tudo é que isso acaba corroendo os processos democráticos de construção de políticas públicas, tanto de políticas públicas domésticas nos Estados Unidos, quanto de política internacional, né, que são também políticas públicas. Então, é muito grave porque esses processos vão minando e normalizando situações completamente absurdas, como, por exemplo, os Estados Unidos repetir o mandato britânico
na região da Palestina 100 anos depois, né? Então, assim, de fato, nós estamos vivendo períodos muito complicados de construção política, e esses próximos 4 anos de governo Trump serão 4 anos de muita instabilidade, de muitos vai e vens. E esses vai e vens têm propósito. Isso não ele simplesmente fala qualquer coisa e vem alguém colocar panos quentes. Não, é um método de atuação política que esses governantes com caráter autoritário têm para a desconstrução de instituições democráticas, nacionais e internacionais. Professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, professor Lucas Pereira Rezende. Professor, obrigado por lançar um pouco de luz em alguns momentos que nos parecem de trevas, assim, sobre o cenário internacional. Mas obrigado por dar a sua contribuição aqui para nós e para todo mundo que está no Tempo News. Até uma próxima oportunidade, professor. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos pelo convite.